Bem-vindos outra vez ao canal Trilhas Gastronômicas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe, curta, comente, acompanhe também no Instagram Trilhas Gastronômicas. Hoje nós vamos trazer para vocês uma receita de um ingrediente que talvez seja um dos mais versáteis da culinária brasileira, que é a macaxeira. A macaxeira que é utilizada no Brasil, do sul do Brasil ao norte do Brasil, em diversos pratos. Pratos salgados, pratos doces, acompanhando carne, fazendo bolo, enfim, todas essas possibilidades de utilização da macaxeira. Hoje nós vamos fazer uma macaxeira incrementada, que eu batizei de tortilha de macaxeira recheada com carne seca ou com carne de sol. Para fazer essa receita, você vai precisar de carne de sol, já está desfiada. Um detalhe, ou a primeira dica para vocês: quando vocês quiserem fazer carne de sol ou carne de charque desfiada, a maneira mais prática é cortar a carne de sol, colocar na panela de pressão, cobrir com água e esperar que dê a fervura. Quando começar a ferver, você conta mais ou menos 20 a 30 minutos, desliga, espera esfriar, destampa, retira a água, fecha a tampa e saculeja a panela de pressão. É assim que você vai desfiar a carne de sol sem nenhum tipo de dificuldade. Você vai precisar, para fazer essa tortilha de carne recheada, a carne de sol já desfiada, queijo parmesão ralado, pode ser queijo coalho, requeijão, manteiga, macaxeira já cozida em pequenos trocinhos, tá vendo? Que eu tirei o talinho para poder facilitar o processo. Daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês. Pimenta do reino, cebola e cebolinha. Esses são os ingredientes básicos dessa tortilhazinha de macaxeira recheada, que é um ingrediente diferente. Quando você quer fazer algo sair do comum, sair do cotidiano, já que você usa muita macaxeira com carne de sol, macaxeira frita. Hoje nós vamos fazer algo diferente, tá bom? Acompanhe. O primeiro passo, você vai pegar a macaxeira, que já está previamente cozida, e vai machucar, ou vai amassar como se fosse fazer um purê, né? Machucou isso aqui, é reserva, tá certo? Aqui nessa massa, nós vamos agregar um pouco de requeijão, pimenta do reino, e aí você vai colocando de acordo com o seu gosto, né? Para decorar um pouquinho e dar um saborzinho especial, a gente também coloca um pouquinho de cebolinha e vai misturando, até ficar uma massazinha uniforme e consistente. Vamos colocar também um pouco de manteiga e o queijo ralado, que no caso aqui eu estou usando parmesão. Observe que eu não coloquei ainda sal, porque como eu coloquei o queijo parmesão, ele já é salgado, né? Mas aí você ajusta um pouquinho no final e bota um pouquinho de sal. É muito simples. Um pouquinho de sal. E aqui, tentar uniformizar ao máximo essa massa. Bem, essa massa estando já uniforme,
nós vamos para deixar ela repousando aqui e vamos para o segundo passo, que já é no fogão. Você pode fazer o recheio simplesmente com a carne desfiada, ou a carne de sol, ou a carne de charque, ou frango desfiado, o recheio que você quiser, né? Essa carne de sol você pode usar diretamente, só que eu vou dar uma incrementadazinha no sabor, né? Eu estou colocando aqui manteiga, cebola, vou dar uma refogadazinha nessa cebola, dourar. Vou deixar dourar aqui um pouco. Depois que dourar, eu vou colocar a carne de sol. Uma vez que a cebola dourou, está começando a ficar transparente, você coloca a carne apenas para dar uma leve fritada. Ou seja, é só uma forma de você agregar mais sabor aqui. Aqui nós vamos agora reservar e vamos para o segundo passo. Essa é a consistência que fica a massa da macaxeira. Pequeno comentário para vocês. Há uma dúvida bastante comum entre as pessoas sobre qual a diferença entre macaxeira e mandioca. Esse nome macaxeira é um nome muito comum, não é? Nós temos esse tubérculo ou essa raiz utilizada no Brasil desde sempre pelos indígenas. Não é, portanto, um produto que veio de fora, como o inhame, né, também muito conhecido de todos nós, que veio da África. A macaxeira, ou a família desses tubérculos, nós vamos encontrar mais de 250 variedades de macaxeiras diferentes. Essencialmente, nós temos a macaxeira, que também pode ser chamada de aipim, lá no Rio de Janeiro, que é a mandioca doce, que é essa que é apropriada para o consumo caseiro. A mandioca é o que nós chamamos de mandioca brava ou mandioca venenosa, que é o formato é praticamente o mesmo, mas ela não se presta ao consumo familiar. Ou seja, a mandioca propriamente dita, pela grande quantidade de ácido cianítrico que ela tem, ela é venenosa. Não pode ser consumida como nós consumimos a macaxeira ou o aipim. Só pode ser consumida naquele processo de fazer a farinha, né? Retirar todo o ácido cianídrico para poder fazer a comida. É diferente da macaxeira. Então, a diferença básica, portanto, entre macaxeira e mandioca brava é exatamente essa. Uma é para o consumo familiar e a outra, a mandioca, para o consumo agroindustrial. Nós vamos agora assar a massa e colocar o recheio. Na frigideira em fogo baixo ou fogo lento, você derrete um pouco a manteiga e coloca parte da massa, metade mais ou menos, dependendo do tamanho da frigideira, né? E da quantidade de massa que você tem. Aqui o fundamental é você usar uma espátula de cozinha, senão você não consegue fazer. Aqui você vai espalhar bem. Espalhou bem. Aqui. Espalhou. Ainda está o fogo baixo, você pode aumentar um pouquinho. Vamos colocar agora o recheio de sua preferência. No caso eu estou fazendo aqui com carne de sol ou carne seca, né, como alguns estados conhecem, porque era a carne que eu tinha em casa hoje. Esse prato se presta muito a isso. Você está cansado de comer a macaxeira de forma tradicional e quer fazer algo diferente. Então, essa tortilhazinha vai se prestar muito bem a isso. Quem já provou esse prato, acha muito parecido com o escondidinho que é servido nas barracas de São João, em Campina Grande. E também nos restaurantes do Nordeste em geral, nós temos escondidinho. Vamos cobrir com o resto da massa. Aqui o importante é não deixar
nenhum pedaço de carne exposto, né? Ele tem que ficar escondidinho no meio da massa mesmo. Bem, feito isso, colocado o recheio e coberto com o restante da massa, nós vamos agora começar a dar forma à tortilha. E você vai vendo se necessita colocar um pouco mais de manteiga ou não. Eu geralmente gosto de trabalhar com o fogo lento, porque evita que a gente tenha uma surpresa de queimar, né? Então é preferível o fogo lento do que o fogo alto. Aqui você vai dando forma. Bem, uma vez que deu forma, nós vamos agora deixar assar de um lado, virar para assar de outro. Olha que coisinha bonitinha ela está ficando. Pronto, agora aqui é deixar assar. Agora eu vou virar, vou aproveitar a frigideira que antes eu fritei a carne de sol na cebola. Tem gente que vira num prato. Eu acho inseguro porque o prato esquenta na mão da pessoa. Eu prefiro fazer assim. Aqui nós vamos deixar fritar do outro lado. Agora vamos provar um pedacinho. Fenomenal! A macaxeira tem essa vantagem, né? É extremamente versátil. Obrigado pela atenção. Até a próxima.